Boa noite a todos. Sétima sessão ordinária, 4 de maio de 2020. Solicito ao secretário que faça a chamada regimental. Fábio Rodrigues, Presente. Milton José Marques Azevedo, Kendry Alves Papini Cavatão, Luiz Antônio Petrelli presente, Vanildo Pinheiro Carvalho, Edeval Silva, Edson Donizete Gonçalves, Antônia Anacléia Silva Souza, Luiz Cláudio Assola. Em nome de Deus e havendo quórum legal, declaro iniciada a sétima sessão ordinária do ano de 2020. Iniciando os trabalhos da sessão, solicito ao secretário que faça a leitura das atas da sexta sessão ordinária e da nona sessão extraordinária, ambas realizadas no dia 20 de abril de 2020. Ata da sexta sessão ordinária da Câmara Municipal de União Paulista, realizada no dia 20 de abril de 2020. Aos 20 dias do mês de abril do ano de 2020, às 20 horas, no edifício sede deste Poder Legislativo, realizou-se a sexta sessão ordinária da Câmara Municipal de União Paulista. Assinaram o livro de registro de presença e responderam aos chamados vereadores Fábio Júnior Rodrigues, Kendry Alves Papini Cavatão, Luiz Antônio Petrelli, Vanildo Pinheiro Carvalho, Luiz Cláudio Assola, Edson Donizete Gonçalves, Milton José Marques Azevedo e Antônia Anacléia Silva Souza. Ausente o vereador Edeval Silva. Com o número legal de vereadores presentes, são declarados abertos os trabalhos sob a presidência do vereador Fábio Júnior Rodrigues, secretariado pelos vereadores Kendry Alves Papini Cavatão e Luiz Antônio Petrelli, primeiro e segundo secretário, respectivamente. Continuando, procedeu-se a leitura, discussão e votação das atas da quinta sessão ordinária e da oitava sessão extraordinária, realizadas no dia 6 de abril de 2020, sendo ambas aprovadas por unanimidade de votos. Em seguida, o presidente solicita a leitura do projeto de lei número 10/2020 e 16 de abril de 2020, que fixa o subsídio para os exercentes de mandatos eletivos do Poder Executivo do município de União Paulista e dá outras providências. Terminada a leitura, o presidente coloca o referido projeto de lei em primeira discussão, sem ocorrência de debates. Em primeira votação, sendo aprovado por maioria de votos, o vereador Edson Donizete Gonçalves foi contrário ao projeto de lei número 10 de 2020. Continuando, o presidente solicita a leitura do projeto de lei número 11 de 2020, de 16 de abril de 2020, que fixa a remuneração para os exercentes de mandatos eletivos do Poder Legislativo do município de União Paulista e dá outras providências. Terminada a leitura, o presidente coloca o referido projeto de lei em primeira discussão, sem ocorrência de debates. Em primeira votação, sendo aprovado por maioria dos votos, o vereador Edson Donizete Gonçalves foi contrário ao projeto de lei número 11 de 2020. Em seguida, o presidente solicita a leitura do projeto de lei número 12 de 2020, de 16 de abril de 2020, que dispõe sobre a revisão geral anual dos servidores ativos e dos agentes políticos que exercem mandatos eletivos da Câmara Municipal de União Paulista e dá outras providências. Terminada a leitura, o presidente coloca o referido projeto de lei em primeira discussão sem ocorrência de debates. Em primeira votação, sendo aprovado por maioria de votos, o vereador Edson Donizete Gonçalves foi contrário ao projeto de lei número 12 de 2020. Continuando, o presidente solicita a leitura do projeto de lei número 13 de 2020, de 17 de abril de 2020, que dispõe sobre a autorização legislativa para a abertura de crédito adicional especial no orçamento do exercício de 2020 e dá outras providências. Terminada a leitura, o presidente coloca o referido projeto de lei em primeira discussão, sem ocorrência de debates. Em primeira votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Prosseguindo, o presidente solicita a leitura do projeto de lei número 14 de 2020, de 17 de abril de 2020, que dispõe sobre a autorização legislativa para a abertura de crédito adicional especial no orçamento do exercício de 2020 e dá outras providências. Terminada a leitura, o presidente coloca o referido projeto de lei em primeira discussão, sem ocorrência de debates. Em primeira votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Em ato contínuo, o presidente convocou verbalmente os demais vereadores presentes
para participarem de uma sessão extraordinária a realizar-se logo após o término desta. Para a segunda discussão e votação dos projetos de leis número 10, 11, 12, 13 e 14 de 2020. Não havendo mais nada a tratar, o presidente passa a palavra ao plenário. Ninguém se manifestando, o presidente agradece a presença de todos e declara encerrada a presente sessão ordinária, da qual a força presente ata que, após vida e aprovada, será devidamente assinada. Ata da 9ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de União Paulista, realizada no dia 20 de abril de 2020. Aos 20 dias do mês de abril do ano de 2020, às 21 horas, no edifício sede deste Poder Legislativo, realizou-se a 9ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de União Paulista. Assinaram o livro de registro de presença e responderam às chamadas os vereadores Fábio Júnior Rodrigues, Kender Alves Papiro Cavatão, Luiz Antônio Petrelli, Vanilton Pinheiro Carvalho, Luiz Cláudio Assola, Edson Donizete Gonçalves, Milton José Marques Azevedo e Antônio Anacleto Silva Souza. Ausente o vereador Edeval Silva. Com o número legal de vereadores presentes, são declarados abertos os trabalhos sob a presidência do vereador Fábio Júnior Rodrigues, secretariado pelos vereadores Kender Alves Papiro Cavatão e Luiz Antônio Petrelli, primeiro e segundo secretários, respectivamente. Continuando, o presidente solicita a leitura do projeto de lei número 10 de 2020, de 16 de abril de 2020, que fixa subsídio para os exercentes de mandatos eletivos do Poder Executivo do município de União Paulista e dá outras providências. Terminada a leitura, o presidente coloca o referido projeto de lei em segunda discussão, manifestando-se o vereador Edson Donizete Gonçalves, que diz que o motivo de votar contra esse projeto é devido ao momento difícil que estamos atravessando, e só Deus sabe o que será de nós em 2021. Rezar para dar tudo certo e acha que deveria esperar um pouco mais para estar votando esses projetos. Empresas fechando, economia, desemprego muito grande. Ninguém sabe o que vai acontecer, que esse não é o momento de tomar uma decisão dessa. Foi por isso que tomou essa atitude de votar contra esses projetos. Colocando em segunda votação, foi aprovado por maioria de votos. O vereador Edson Donizete Gonçalves foi contrário ao projeto de lei número 10 de 2020. Continuando, o presidente solicita a leitura do projeto de lei número 11 de 2020, de 16 de abril de 2020, que fixa a remuneração para os exercentes de mandatos eletivos do Poder Legislativo do município de União Paulista e dá outras providências. Terminada a leitura, o presidente coloca o referido projeto de lei em segunda discussão, sem ocorrência de debates. Em segunda votação, sendo aprovado por maioria de votos, o vereador Edson Donizete Gonçalves foi contrário ao projeto de lei número 11 de 2020. Em seguida, o presidente solicita a leitura do projeto de lei número 12 de 2020, de 16 de abril de 2020, que dispõe sobre a revisão geral anual dos servidores ativos e dos agentes políticos que exercem mandatos seletivos da Câmara Municipal de União Paulista e dá outras providências. Terminada a leitura, o presidente coloca o referido projeto de lei em segunda discussão, sem ocorrência de debates. Em segunda votação, sendo aprovado por maioria de votos, o vereador Edson Donizete Gonçalves foi contrário ao projeto de lei número 12 de 2020. Continuando, o presidente solicita a leitura do projeto de lei número 13 de 2020, de 17 de abril de 2020, que dispõe sobre a autorização legislativa para a abertura de crédito adicional especial no orçamento do exercício de 2020 e dá outras providências. Terminada a leitura, o presidente coloca o referido projeto de lei em segunda discussão, sem ocorrência de debates. Em segunda votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Prosseguindo, o presidente solicita a leitura do projeto de lei número 14 de 2020, 17 de abril de 2020, que dispõe sobre a autorização legislativa para a abertura de crédito adicional especial no orçamento do exercício de 2020 e dá outras providências. Terminada a leitura, o presidente coloca o referido projeto de lei em segunda discussão, sem ocorrência de debates. Em segunda votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Não havendo mais nada a tratar, o presidente agradece a presença de todos e declara encerrada a presente sessão extraordinária, da qual a força presente ata, que após vir aprovada será devidamente assinada. Em discussão, as atas. Em votação,
Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem. Declaro aprovadas as atas. Solicito ao secretário que faça a leitura da indicação número 3 de 2020. Indicação número 3 de 2020. Autor: Kender Alves Papiro e Cavatão. Ementa: criação de uma ouvidoria para denúncias de maus tratos a animais domésticos do município. Indico à senhora prefeita municipal a criação de uma ouvidoria diretamente ligada à vigilância sanitária local para que os cidadãos possam denunciar os maus tratos a animais domésticos que acontecem no município sem necessidade de identificação. Com a criação de uma ouvidoria, o município terá uma ferramenta a mais para o devido cumprimento da lei número 1204 de 31 de janeiro de 2017. Encaminhar ao Legislativo cópia do ato de criação dessa ouvidoria. Na certeza do pronto atendimento e atenção de Vossa Excelência, é que indico nesta presente oportunidade. Sala das Sessões, 4 de maio de 2020. Kender Alves Papiro e Cavatão, vereador. Em discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem. Declaro aprovada a indicação número 3 de 2020. Solicito ao secretário que faça a leitura da indicação número 4 de 2020. Indicação número 4 de 2020. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal o envio de projeto de lei reestruturando a carga horária das enfermeiras. Kender Alves Papiro e Cavatão, vereadora, no uso de suas atribuições legais, indica ao chefe do Poder Executivo Municipal seja enviado a esta Casa Legislativa um projeto de lei de reestruturação de carga horária das enfermeiras para 30 horas semanais. Justificativa. Justifica essa indicação tendo em vista que as 30 horas é uma das reivindicações mais antigas da categoria. Necessário frisar que aprovar a redução da jornada resultará em impactos positivos na saúde dos profissionais de enfermagem, na redução do desgaste profissional e na melhora da qualidade da assistência à saúde dos munícipes. Por fim, vale aqui enaltecer a importância da maior categoria da saúde. Essa é a profissão que sustenta a saúde de nosso país. É a enfermagem que cria, humaniza, e se não estiverem presentes nas unidades de saúde, nada funciona. Assim, diante dos fatos e motivos ora apresentados, bem como a importância da medida, a vereadora signatária requer que seja remetida após a devida tramitação regimental a presente indicação ao seu destinatário para que suas finalidades sejam realizadas. União Paulista, 4 de maio de 2020, Kender Alves Papiro e Cavatão, vereadora. Em primeira discussão, em primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem. Declaro aprovada a indicação número 4 de 2020. Solicito ao secretário que faça a leitura do requerimento número 3 de 2020. Requerimento número 3 de 2020. Senhor Presidente, Kender Alves Papiro e Cavatão, vereadora, abaixo subscrito, requer que, depois de cumprida a tramitação regimental, seja em caminho oficiado a senhora Cleusa Gui Martins, prefeita municipal, no sentido de que Sua Excelência envie a esta Casa de Leis os seguintes esclarecimentos. O município recebeu em 2020 algum recurso destinado ao transporte de alunos? E se recebeu, qual o valor gasto até o presente data e quais as datas das aquisições dos combustíveis, peças e ou serviços, juntando as cópias dos documentos comprobatórios. Justificativo. Controlar significa verificar se a realização de uma determinada atividade não se desvia dos objetivos ou das normas e princípios que a regem. Na administração pública, o ato de controlar possui significado similar, na medida em que pressupõe examinar-se a atividade governamental e de seus agentes, atendeu à finalidade pública, à legislação e aos princípios básicos aplicáveis ao setor público.
Nesse contexto, a ação do Poder Legislativo Municipal na fiscalização é fundamental para garantir que sua aplicação esteja de acordo com os interesses coletivos em obediência à lei. Sala das Sessões, União Paulista, 4 de maio de 2020, Kendra Alves Papel Cavatão, vereadora. Em discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem. Declaro aprovado o requerimento número 3 de 2020. Solicito ao secretário que faça a leitura do requerimento número 4 de 2020. Requerimento número 4 de 2020. Senhor Presidente, Kendra Alves Papel Cavatão, vereadora, abaixo subscrito, requer que depois de cumprida a tramitação regimental, seja encaminho oficiado à senhora Cruz Alvim Martins, prefeita municipal, no sentido de que Sua Excelência envie a esta Casa de Leis as seguintes informações. 1. Informar se o município recebeu o recurso federal do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, conforme comunicado da Secretaria-Geral da Mesa Consultora Legislativa do Senado Federal. 2. Se recebeu, qual o valor recebido. 3. E se aplicou os recursos, como esses foram aplicados, juntando os documentos comprobatórios, tais como as notas fiscais ou relação de beneficiados. Justificativa. Controlar significa verificar se a realização de uma determinada atividade não se desvia dos objetivos ou das normas e princípios que a regem. Na administração pública, o ato de controlar possui significado similar, na medida em que pressupõe examinar se a atividade governamental e de seus agentes atendeu à finalidade pública, à legislação e aos princípios básicos aplicáveis ao setor público. Nesse contexto, a ação do Poder Legislativo Municipal na fiscalização é fundamental para garantir que sua aplicação esteja de acordo com os interesses coletivos e em obediência à lei. Sala das Sessões, União Paulista, 4 de maio de 2020. Kendra Alves Papel Cavatão, vereadora. Em discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem. Declaro aprovado o requerimento número 4 de 2020. Solicito ao secretário que faça a leitura do requerimento número 5 de 2020. Requerimento número 5 de 2020. Senhor Presidente, Kendra Alves Papel Cavatão, vereador, abaixo subscrito, requer que, depois de cumprida a tramitação regimental, seja encaminho oficiado à senhora Cruz Alvim Martins, prefeita municipal, no sentido de que Sua Excelência tome as seguintes providências. Observação. Alimentar o portal da transparência com os documentos contábeis referentes ao exercício de 2020, pois as solicitações dos demais requerimentos se derem em virtude da dificuldade do legislativo em obter tais informações sem os balancetes expostos no portal da transparência do município. Justificativa. Controlar significa verificar se a realização de uma determinada atividade não se desvia dos objetivos ou das normas e princípios que a regem. Na administração pública, o ato de controlar possui significado similar, na medida em que pressupõe examinar se a atividade governamental e de seus agentes atendeu à finalidade pública, à legislação e aos princípios básicos aplicáveis no setor público. Nesse contexto, a ação do Poder Legislativo Municipal na fiscalização é fundamental para garantir sua aplicação esteja de acordo com os interesses coletivos e em obediência à lei. Sala de Sessões, União Paulista, 4 de maio de 2020. Kendra Alves Papel Cavatão, vereador. Em discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem. Declaro aprovado o requerimento número 5 de 2020. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto de lei número 8 de 2020. Ofício 70/2020. Assunto: encaminha projeto de lei que dispõe sobre a criação do cargo de Procurador Jurídico Municipal,
bem como extingue e cria cargo comissionado do quadro pessoal da Prefeitura Municipal de União Paulista e dá outras providências. Serviço: Prefeitura Municipal de União Paulista. Data: 27 de fevereiro de 2020. Senhor Presidente, pelo presente encaminhamos a essa Igreja Casa Legislativa o projeto de lei que dispõe sobre a criação do cargo de Procurador Jurídico Municipal, bem como extingue e cria cargo comissionado do quadro pessoal da Prefeitura Municipal de União Paulista e dá outras providências. Solicitamos, após obediência aos trâmites regimentais, seja deferida pelo plenário a tramitação, convocando-se tantas quantas necessárias sessões forem, visando possibilitar os trâmites seguintes indispensáveis à consecução dos seus meios. Ficam convocados Vossa Excelência e demais éditos, votos de real apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Cleusa Rui Martins, Prefeita Municipal de União Paulista. Justificativa. Veio por meio deste projeto de lei criar o cargo de Procurador Jurídico Municipal, uma vez que não existe tal cargo no quadro pessoal da Prefeitura Municipal de União Paulista, bem como suas atribuições. A recomendação para a criação do cargo e para a realização do concurso público, pelo menos um cargo efetivo de Procurador Jurídico Municipal, foi do Ministério Público Estadual, a qual também fez a recomendação a esta Casa de Leis. Apresento também a Vossas Excelências nesse projeto de lei a extinção do cargo comissionado de assessor jurídico, exigência também do Ministério Público, bem como apresentamos a criação do cargo de assessoria no âmbito do Poder Executivo Municipal. Com relação à criação desse cargo de assessoria, o mesmo será extinto no ato da exoneração no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de União Paulista, Estado de São Paulo, quando houver o preenchimento mediante provimento de concurso público de provas e títulos do cargo de Procurador Jurídico Municipal. Outra razão deste projeto de lei decorreu da necessidade de se adequar à estrutura jurídica da Prefeitura às novas orientações do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Justiça do Estado, que exigem cargos comissionados jurídicos apenas em algumas situações específicas e excepcionais, voltadas a ações de governo. Após reunião com a Promotoria de Justiça de Macaubal, resolvemos criar a Procuradoria Jurídica e extinguir o cargo de assessor jurídico. Porém, como é permitido ao prefeito, na sua condição de agente político, ter assessor técnico, criamos o cargo de assessoria a fim de não deixarmos uma importante área de governo sem um apoio governamental e técnico, como o gabinete. Esta lei, portanto, vem resolver um problema na estrutura organizacional da nossa prefeitura. Assim sendo, esta lei complementar é de extrema relevância e urgência, a fim de podermos realizar o processo de seleção com total transparência e legalidade, sendo que os conteúdos abordados são razoáveis e estão em consonância com a legislação de municípios de porte igual ao de União Paulista. Cabe salientar que acompanha este projeto de lei municipal a estimativa de impacto orçamentário. Portanto, nobres vereadores, aí estão de modo claro e sucinto os superiores motivos que impõem o presente projeto de lei, que certamente encontrará uma melhor ressonância na sábia compreensão de Vossas Excelências, que serão fielmente aquilatados e representados em todo o seu dimensionamento, dos quais solicito imprescindível apoio e colaboração no que respeita à sua pronta aprovação. Certo de que o assunto merecerá a pronta acolhida e aprovação por parte dos membros dessa Casa de Leis, reafirmo na oportunidade os melhores protestos de consideração e apreço. Projeto de Lei número 8, Projeto de Lei Complementar número 8, de 27 de fevereiro de 2020. Dispõe sobre a criação de cargo de Procurador Jurídico Municipal, bem como extingue e cria cargo comissionado do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de União Paulista e dá outras providências. Cleusa Rui Martins, Prefeita do município de União Paulista, comarca de Monte Aprazível, Estado de São Paulo, no uso das atribuições legais que lhes são conferidas por lei,
faz saber que a Câmara Municipal de União Paulista aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica criado um cargo de Procurador Jurídico Municipal junto à estrutura funcional do município de União Paulista, São Paulo. Parágrafo único. A carga horária do Procurador Jurídico Municipal será de 30 horas semanais, com vencimento da referência 11, a ser ocupado por advogado regularmente inscrito perante a Ordem dos Advogados do Brasil e experiência comprovada de no mínimo 3 anos, sendo a vaga preenchida mediante provimento por concurso público e de provas e títulos. Artigo 2º. As competências e atribuições do Procurador Jurídico são: 1. Zelar pelo cumprimento da Constituição da República Federativa do Brasil, da Constituição Estadual do Estado de São Paulo, da Lei Orgânica, bem como os preceitos fundamentais delas decorrentes. 2. Representar o município de União Paulista e prover a defesa de seus interesses em qualquer instância judicial, nas causas em que for autor, réu, assistente ou poente, terceiro interveniente ou qualquer forma interessado. 3. Propor ação, desistir, confessar, compromissar, receber e dar quitação quando autorizado pela autoridade superior. 4. Emitir parecer sobre questões jurídicas que lhe sejam submetidas pelo prefeito. 5. Assessorar a administração pública municipal nos atos relativos à aquisição, alienação, cessão, aforamento, locação e entrega e outros concernentes a imóveis do patrimônio do município. 6. Representar a administração pública municipal direta junto aos órgãos encarregados da fiscalização orçamentária e financeira do município. 7. Examinar as ordens de sentenças judiciais cujo cumprimento depende da autorização do prefeito ou de outra autoridade do município. 8. Promover junto a órgãos competentes as medidas destinadas à cobrança da dívida ativa do município. 9. Minutar contratos, convênios, acordos e, quando solicitado, exposição de motivos, razões de veto, memoriais ou outras quaisquer peças de natureza jurídica. 10. Promover a expropriação amigável judicial de bens declarados de utilidade pública, necessidade pública e interesse social. 11. Preparar as informações que devem ser prestadas em mandato de segurança pelo prefeito e supervisionar a elaboração de informações dos mandatos de segurança impetrados contra as demais autoridades municipais. 12. Propor ao prefeito projetos e alterações de atos legislativos, revogação ou declaração de nulidade de atos administrativos. 13. Representar por designação do prefeito municipal a administração pública municipal junto a conselhos diversos. 14. Requisitar a qualquer secretaria ou departamento municipal ou órgão de administração direta certidões, cópias, exames, diligências, perícias, informações e esclarecimentos necessários ao cumprimento de suas finalidades, tendo prioridade de atendimento. 15. Zelar pela observância das leis, atos emanados dos poderes públicos. 16. Prestar assessoria e consultoria técnica jurídica à administração pública municipal direta quando for solicitado. 17. Promover ações civis públicas para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente, das finanças públicas, do consumidor e de outros interesses difusos e coletivos, e ações de improbidade administrativa ou habilitação municipal, como litis, consorte de qualquer das partes nessas ações. 18. Desenvolver a advocacia preventiva tendente a evitar demandas judiciais e contribuir para o aprimoramento institucional da administração pública, inclusive mediante a elaboração de projetos de lei e de outros diplomas normativos. 19. Estabelecer princípios e diretrizes para o funcionamento do sistema de advocacia municipal. 20. Propor orientação jurídico-normativa para a administração pública municipal. E 21. Zelar pela probidade administrativa e exercer função de controle de seus atos, respeitadas as competências dos controles já constituídos.
Artigo 3. Eventuais verbas sucumbenciais fixadas em processos judiciais, cuja municipalidade faça parte, são devidas ao procurador municipal e eventuais advogados que defendem causas doentes. Artigo 4º. Além das atribuições e responsabilidades previstas nesta lei, deverão os advogados observar as disposições contidas na Constituição Federal e na Lei Federal 8.906, de 4/7/94, Estatuto da Advocacia. Artigo 5º. Os impedimentos do exercício da advocacia privada pelos advogados são exclusivamente os previstos na Lei 8.906, de 4/7/94, Estatuto da Advocacia. Artigo 6º. O cargo de Procurador Jurídico Municipal, criado por esta lei, será regido pela Lei Complementar Municipal 1150 de 2015, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de União Paulista. Artigo 7º. Fica extinto no ato da exoneração e no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de União Paulista, Estado de São Paulo, previsto na Lei Complementar 1124, de 4 de fevereiro de 2014, o seguinte cargo de comissão: assessor jurídico, referência 11.1, cargo horário 40 horas. Artigo 8º. Fica criado no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de União Paulista, Estado de São Paulo, o seguinte cargo: Comissão de Livre Nomeação e Exoneração. Gabinete do Prefeito, assessor especial 1, referência 11, quantitativo 1, carga horária semanal 40 horas, escolar superior em qualquer área. Parágrafo único. O cargo de comissão de assessor especial 1 será extinto no ato da exoneração e no quadro de pessoal da Prefeitura de União Paulista, Estado de São Paulo, quando houver o preenchimento, mediante o provimento de concurso público de provas e títulos, do cargo de Procurador Jurídico Municipal. Artigo 9º. São as atribuições do cargo de assessor especial: 1. Assessorar o prefeito em assuntos de natureza política, bem como nos programas e projetos relacionados ao seu plano de governo. 2. Assessorar o prefeito nas atividades de organização e controle de políticas públicas. 3. Assessorar o prefeito no âmbito governamental, nos estudos e procedimentos orçamentários e jurídicos. 4. Assessorar o prefeito na aplicação e supervisão das ações políticas do seu plano de governo. 5. Zelar pela guarda e sigilo de informações fundamentais das quais tome conhecimento em decorrência do seu cargo. 6. Assessorar o prefeito na gestão de mitigação de riscos das ações políticas, programas, projetos e atividades da administração pública municipal. E 7. Executar outras tarefas correlatas. Artigo 10º. Fica extinta a Secretaria de Assuntos Jurídicos, bem como revogados os itens 3 e 3.1 do artigo 4º da Lei Municipal nº 1124, de 4 de fevereiro de 2014. Artigo 11. As despesas com execução da presente lei correrão por conta de dotação orçamentária própria, suplementada se necessário. Artigo 12. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. União Paulista, 27 de fevereiro de 2020. Cleusa Rui Martins, Prefeito Municipal de União Paulista. Vamos ter um impacto junto, sim. Câmara Municipal de União Paulista, São Paulo. Comissão de Redação, Legislação e Justiça. Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de Lei Complementar número 8/2020, autoria chefe do Executivo. Emenda. Dispõe sobre a criação do cargo de Procurador Jurídico Municipal, bem como extingue e cria o cargo comissionado do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de União Paulista e dá outras providências. Parecer conjunto. O presente parecer tem por objetivo o projeto de lei complementar número 8/2020, de autoria da chefe do Poder Executivo Local, que objetiva a criação do cargo de Procurador Jurídico Municipal, bem como extingue e cria cargo comissionado do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de União Paulista e dá outras providências. A justificativa
Fundamenta-se, dentre outros pontos, em recomendação do Ministério Público Local, que pretende ver assegurada a aplicação do artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal, para a criação do cargo de procurador jurídico, que até então não existe no quadro dos servidores da Prefeitura Municipal e que, pela natureza dele, de provimento efetivo, o mesmo deveria ter sido criado e preenchido através de concurso público. Diante de tal situação, a chefe do Executivo apresentou a presente propositura, que cria o cargo de procurador jurídico e extingue o cargo de comissionado de assessor jurídico. E nessa mesma proposição cria cargo de comissionado de assessor especial, estabelecendo atribuições inerentes ao gabinete do chefe do Executivo Municipal. A criação de cargo de provimento efetivo encontra-se regulamentada pela Constituição Federal em seus artigos 48, inciso 10 e 61, 2 da linha A, que são normas de repetição obrigatória, ou seja, são de inserção compulsória nas constituições estaduais e leis orgânicas. Está contemplada, portanto, no artigo 34, inciso 1 da Lei Orgânica do Município de União Paulista. Já a criação de cargo em comissão se dá por meio de lei, de iniciativa privativa do Presidente da República, dos governadores e dos prefeitos municipais, dentro dos limites de suas competências, abrangendo a administração direta de suas autarquias. A matéria, portanto, se reveste de legalidade, constitucionalidade e boa redação. Quanto ao aspecto orçamentário e financeiro, a matéria está prevista no artigo 11 da propositura. O presente projeto vem acompanhado da estimativa de impacto financeiro e da declaração firmada pelo chefe do Poder Executivo, dando conta de que o aumento da despesa com a criação dos referidos cargos tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretriz orçamentária, cumprindo assim o que determina os artigos 16 e 17 da Lei Complementar 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Em face do exposto, o presente projeto está apto à votação. Sala das Comissões, 6 de abril de 2020. Comissão de Redação, Legislação e Justiça. Luiz Antônio Petrelli, presidente. Henrique Alves Papini Calatão, relatora. Vanilton Pinheiro Carvalho, membro. Comissão de Finanças e Orçamento. Luiz Cláudio Assola, presidente. Edeval Silva, relator. Antônio Nacés Silva Souza, membro. Primeira discussão, em primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem. Declaro aprovado em primeira discussão e votação o projeto de lei número 8 de 2020. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto de lei número 15 de 2020. Ofício 78/2020. Assunto: encaminha projeto de lei que dispõe sobre a revisão geral, a remuneração dos servidores ativos do Poder Executivo Municipal e da outras providências. Serviço: Prefeitura Municipal de União Paulista, 27 de abril de 2020. Senhor Presidente, pelo presente encaminhamos a essa Igreja Casa Legislativa o projeto de lei que dispõe sobre a revisão geral, a remuneração dos servidores ativos do Poder Executivo Municipal e da outras providências. Solicitamos, após obediência aos trâmites regimentais, seja deferido pelo plenário a tramitação, convocando-se tantas quantas necessárias sessões forem, visando possibilitar os trâmites seguintes e indispensáveis à consecução dos seus meios. Ficam convocados a Vossa Excelência e demais votos de real apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Cleusa Martins, Prefeita Municipal.
Justificativa. O Poder Executivo tem adotado um procedimento que vai de encontro aos interesses do funcionalismo municipal, ou seja, de conceder um aumento salarial do exercício vigente. Com certeza, essa iniciativa vem de encontro aos interesses da categoria, além de cumprir o que determina a Constituição Federal, visto o inciso 10, artigo 37, e o parágrafo 4º do artigo 39 da Constituição Federal, assegurar a revisão geral anual dos servidores públicos e dos subsídios que são pagos aos detentores de cargos eletivos. Temos adotado todos os anos nosso período administrativo o critério da correção da inflação do período. Porém, considerando a situação transitória para as adequações administrativas propostas, o projeto de lei epígrafe propõe um índice de 3,30%, a título de reposição da perda causada pela inflação, percentual este que corresponde à variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor de um período equivalente a 12 meses. Pelo exposto, solicitamos assim análise e aprovação dos nobres vereadores em relação à matéria proposta, em regime especial de urgência, para que haja tempo hábil para a promulgação da lei e elaboração da folha de pagamento com seus reajustes propostos. Há de se ressaltar que a revisão geral anual dos servidores públicos inativos foram realizadas nos termos da Lei Municipal 1276 de 2020. Cabe salientar que acompanha esse projeto de lei a estimativa de impacto orçamentário. Portanto, nobres vereadores, aí estão de modo claro e sucinto os superiores motivos que impõem o presente projeto de lei, que certamente encontrará melhor ressonância na sábia compreensão de vossas excelências, que serão fielmente aquilatados e representados em todo o seu dimensionamento, dos quais solicito imprescindível apoio e colaboração no que respeita à sua pronta aprovação. Certo que o assunto merecerá a pronta acolhida e aprovação por parte dos membros dessa Casa de Leis, reafirmo na oportunidade os melhores protestos de consideração e apreço, atenciosamente. Projeto de Lei número 15, de 27 de abril de 2020, dispõe sobre a revisão geral anual, a remuneração dos servidores ativos do Poder Executivo Municipal e da outras providências. Cleusamir Martins, prefeito do município de União Paulista, comarca de Monte Aprazível, estado de São Paulo, no uso das atribuições legais que são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de União Paulista aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a conceder a revisão geral dos vencimentos dos servidores ativos municipais a partir de 1 de abril de 2020, pela aplicação de 3,30%, conforme índice acumulado do IPC-FIP. Artigo 2º. Os recursos para atendimento das despesas desta lei correrão de acordo com as dotações próprias do orçamento em vigor, suplementadas se necessário. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1 de abril de 2020. Revogam-se as disposições em contrário. União Paulista, 27 de abril de 2020. Cleusamir Martins, prefeita municipal. Impactos aqui. Parecer. Comissão de Redação, Legislação e Justiça, Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer conjunto ao projeto de lei 15/2020. Emenda. Dispõe sobre a revisão geral, a remuneração dos servidores ativos do Poder Executivo Municipal e da outras providências. Origem: Executivo Municipal. Relatório: reuniram-se no dia 29 de abril do corrente as comissões de Redação, Legislação e Justiça, de Finanças e Orçamento, a fim de apreciarem o projeto de lei número 15/2020, que dispõe sobre a revisão geral, a remuneração dos servidores ativos do Poder Executivo Municipal e da outras providências, oriundo do Executivo Municipal. Parecer dos relatores: o projeto vem a essas comissões permanentes para análise sobre os âmbitos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, em obediência ao disposto no artigo 37 do Regimento Interno. Visa o presente projeto de lei a atualização salarial dos servidores ativos do Poder Executivo Municipal
no percentual de 3,30%, a título de reposição da perda causada pela inflação. Percentual este que corresponde à variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao consumidor de um período equivalente a 12 meses. Vale salientar que esse projeto de lei está devidamente acompanhado de estimativa de impacto orçamentário. Conclusão. A propositura está apta quanto à constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa. Assim, opinamos pela aptidão da presente propositura dentro do campo de análise das presentes comissões permanentes. Isto posto, somos pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, e no mérito pela aprovação do projeto de lei 15/2020, de autoria do Executivo Municipal. É o que temos a manifestar. Sala das Comissões, 29 de abril de 2020, Comissão de Redação, Legislação e Justiça, presidente Luiz Antônio Petrelli, relator Kender Alves Papiro Cavatão, membro Vanildo Pinheiro Carvalho. Comissão de Finanças e Orçamento, presidente Luiz Paulo Assola, relator Edeval Silva, membro Antônio Anacleto Silva Souza. Em primeira discussão, em primeira votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários que se levantem. Declaro aprovado em primeira discussão e votação o projeto de lei número 15 de 2020. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto de lei número 16 de 2020. Ofício 79 de 2020. Assunto: encaminha projeto de lei municipal complementar que revoga os artigos e incisos da Lei Municipal Complementar número 1222, de 18 de julho de 2017, e dispõe sobre o uso, parcelamento e ocupação do solo urbano e rural, plano viário e construção de União Paulista e da outras providências. Serviço Prefeitura Municipal de União Paulista, 27 de abril de 2020. Senhor Presidente, pelo presente encaminhamos a essa Igreja Casa Legislativa o projeto de lei que revoga os artigos e incisos da Lei Municipal Complementar número 1222, de 18 de julho de 2017, que dispõe sobre o uso, parcelamento e ocupação do solo urbano e rural, plano viário e construção de União Paulista e da outras providências. Solicitamos, após a obediência aos trâmites regimentais, seja deferido pelo plenário a tramitação, convocando-se tantas quantas necessárias sessões forem, visando possibilitar os trâmites seguintes e dispensáveis a consecução dos seus meios. Ficam convocados Vossa Excelência e demais votos de real apreço e distinta consideração, atenciosamente, Cruz Aguiar Martins, Prefeita Municipal. Justificativa. Trata-se de projeto de lei que revoga os artigos e incisos da Lei Municipal Complementar número 1222, de 18 de julho de 2017, que dispõe sobre o uso, parcelamento e ocupação do solo urbano e rural, plano viário e construção de União Paulista e da outras providências. A revogação dos artigos e incisos da referida lei complementar é de rigor, haja vista que as determinações da lei transcrita contrapõem a Lei Federal 13.465 de 2017, o que dificultará na conclusão da regularização fundiária dos grupos habitacionais pelo Programa da Cidade Legal, constantes na Rua Ricieli Papilli, número 40, lotes, e na Rua São Pedro, número 15, lotes. Assim, os casos que não constam na lei do município serão supridos pela lei federal acima mencionada. Pelo exposto, pedimos a colaboração dessa distinta Câmara Municipal para a discussão e aprovação do presente projeto. Projeto de Lei Complementar 16 e 27 de abril de 2020. Revoga artigos e incisos da Lei Municipal Complementar 1222, de 18 de julho de 2017, que dispõe sobre o uso, parcelamento e ocupação do solo urbano e rural, plano viário e construção de União Paulista e da outras providências. A Prefeita Municipal de União Paulista, Estado de São Paulo, Cruz Aguiar Martins, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica revogado o inciso 1º do artigo 124
o artigo 125, parágrafo 1º, inciso 4 e 5, a linha A, B, C, D, E e F, e parágrafo 2º e artigo 128, todos da Lei Complementar 1222, de 18 de julho de 2017. Artigo 2º. Os casos omissos da Lei Complementar de 1222, de 18 de julho de 2017, serão supridos pela Lei Federal número 13465, de 2017. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. União Paulista, 27 de abril de 2020. Cleusa Guim Martins, Prefeita Municipal da União Paulista. Parecer. Comissão de Redação, Legislação e Justiça. Comissão de Finanças e Orçamento. Comissão de Obras e Serviços Públicos. Parecer conjunto ao projeto de lei número 16/2020. Emenda. Revoga artigos e incisos da Lei Municipal Complementar 1222, de 18 de julho de 2017, que dispõe sobre o uso, parcelamento e ocupação do solo urbano e rural, plano viário e construção de União Paulista e da outras providências. Origem: Executivo Municipal. Relatório: reuniram-se no dia 29 de abril do corrente as comissões de Redação, Legislação e Justiça, Finanças e Orçamento e Obras e Serviços Públicos, a fim de apreciarem o projeto de lei 16 de 2020, que revoga artigos e incisos da Lei Municipal Complementar 1222, de 18 de julho de 2017, que dispõe sobre o uso, parcelamento e ocupação do solo urbano e rural, plano viário e construção de União Paulista e da outras providências, oriundo do Executivo Municipal. Parecer. O projeto vem a essas comissões permanentes para análise sobre os âmbitos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, em obediência ao disposto do artigo 37 do Regimento Interno. Esclarece a justificativa que a revogação dos artigos e incisos da Lei Municipal Complementar 1222, de 18 de julho de 2017, é de rigor, haja visto que as determinações transcritas na referida lei contrapõem a Lei Federal 13465 de 2017, o que dificultará na conclusão da regularização fundiária dos núcleos habitacionais pelo Programa da Cidade Legal, constantes na Rua Ricieli Papiri, 40 lotes, e na Rua São Pedro, 15 lotes, ficando os casos que não constam dessa lei do município supridos pela lei federal acima mencionada. Conclusão. A propositura está apta quanto à constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa. Assim, opinamos pela aptidão da presente propositura dentro do campo de análise das presentes comissões permanentes. Isto posto, somos pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, e no mérito pela aprovação do projeto de lei 16 de 2020, de autoria do Executivo Municipal. É o que temos a manifestar. Sala das Comissões, 29 de abril de 2020. Comissão de Redação, Legislação e Justiça. Presidente, Luiz Antônio Petrelli. Relator, Kender Alves Papiri Cavatão. Membro, Vanilton Pinheiro Carvalho. Comissão de Finanças e Orçamento. Presidente, Luiz Cláudio Sola. Relator, Edeval Silva. Membro, Antônio Anacleto Silva Souza. Comissão de Obras e Serviços Públicos. Presidente, Edeval Silva. Relator, Milton José Marques Azevedo. Membro, Edson Donizete Gonçalves. Em primeira discussão, em primeira votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem. Declaro aprovado em primeira discussão e votação o projeto de lei número 16 de 2020. Ficam os senhores vereadores convocados para participarem de uma sessão extraordinária ao realizar-se logo após o término desta, para a segunda discussão e votação dos projetos de lei número 15 e 16 de 2020. Não havendo mais nada a tratar, passa a palavra ao plenário. Finalizando o trabalho da sessão, agradeço a presença de todos e declaro encerrada essa sessão legislativa. Boa noite. 10ª sessão extraordinária, 4 de maio de 2020. Solicito ao secretário que faça a chamada regimental. Fábio Júnior Rodrigues. Presente. Milton José Marques Azevedo. Kender Alves Papiri Cavatão. Luiz Antônio Petrelli presente. Vanilton Pinheiro Carvalho.
Ederval Silva, Edson Donizete Gonçalves, Antônio Anaqué Silva Souza, Luiz Cláudio Assola. Em nome de Deus e havendo quórum legal, declaro iniciada a 10ª sessão extraordinária do ano de 2020. Iniciando os trabalhos da sessão, solicito ao secretário que faça a leitura do projeto de lei número 15 de 2020. Projeto de lei número 15 de 2020 dispõe sobre a revisão geral e remuneração dos servidores ativos do Poder Executivo Municipal e da outras providências. Em segunda discussão, em segunda votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem. Declaro aprovado em segunda discussão e votação o projeto de lei número 15 de 2020. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto de lei número 16 de 2020. Projeto de lei 16 de 2020 revoga artigos e incisos da Lei Municipal Complementar 1222, de 18 de julho de 2017, que dispõe sobre o uso, parcelamento e ocupação do solo urbano e rural, plano viário e construção de União Paulista e da outras providências. Em segunda discussão, em segunda votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem. Declaro aprovado em segunda discussão e votação o projeto de lei número 16 de 2020. Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a sessão coletiva. Boa noite a todos.